Voltamos com o nosso programa. Vamos conversar com o Dr. Saulo Nader, que na internet é conhecido como Dr. Tontura. Tudo bem, Dr. Saulo? Tudo jóia. Boa tarde, todo mundo. Obrigado, carinho do convite, Regina. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. O Dr. Saulo Nader é médico neurologista, certo? Perfeito. Neurologista e tonturólogo, né? Como eu falo brincando, né? Minha subespecialidade é tontura. Eu só atendo tontura hoje. Faz muito bem. O que provoca, via de regra, o que provoca tontura, Dr. Saulo? É muita coisa, viu, Regina, né? Assim, a gente está acostumado, né, a ouvir falar que tudo é labirintite, né? A labirintite é a palavra que pegou. Então, né, poxa, quem não tem um parente, uma tia, um amigo ou a própria pessoa que está ouvindo a gente que não sofre de labirintite. Só que esse apelidinho, esse termo, por trás dele a gente tem um monte de doenças, mais de 40. Então, muita coisa pode gerar tontura, né? Tontura pode ser problema metabólico, problema de pressão, problema, né, no famoso do labirinto, que está aqui na minha mão, a gente vai mostrar mais, problema no cérebro. Então, muita coisa pode gerar tontura. E labirintite acabou sendo um apelido que as pessoas usam. Tá. Então vamos aos mitos e verdades, depois perguntas do pessoal de casa e a gente vai destrinchando melhor o assunto, pode ser? Vamos embora. Então melhor. Vamos lá. Dr. Saulo Nader, é mito ou verdade que tontura significa falta de circulação no cérebro? Mito, né? Mentira, né? Então a gente sabe que assim, existem causas metabólicas orgânicas, né? Doenças no labirinto, doenças no cérebro que geram tontura, mas nesse rol gigante de doenças não tá a falta de circulação no cérebro. Mas é muito normal, viu, Regina? As pessoas, elas sentem a crise de vertigem, a tontura, né? Vem na cabeça delas esse pensamento: poxa, será que não tá chegando sangue lá no meu cérebro, né? Será que tá faltando oxigênio lá? Em teoria, não. Salvo, né, aqui sim a exceção à regra, que é o AVC isquêmico. Existe um AVC, um danado de AVC que pode pegar o cerebelo, que é essa partezinha aqui do nosso cérebro que fica aqui na nuca, e aqui sim eu posso ter crise de vertigem e foi sim falta de sangue naquela área do cérebro. É a única exceção. Perfeito. É mito ou verdade que ter tontura é o mesmo que ter labirintite? Perfeito, né? Isso eu já até antecipei um pouco. Então, é mito, tá? Por quê? Porque labirintite é um apelido e por trás dessa palavra a gente vai ter mais de 40 doenças. Então, existem mais de 40 doenças que geram tontura. Uma dessas 40 doenças é labirintite, que é uma infecção bacteriana do labirinto. Então, uma das mais de 40 opções. Aí vem a maior curiosidade de todas, o contrassenso, né? A doença que a gente escolheu para usar o nome para todas é uma das que menos acontece. Então, a labirintite, a real, a infecciosa, que é vírus ou bactéria, quase não acontece na prática. Só que a palavra era bonita, a palavra soa bem, pegou, caiu na cultura médica, caiu na cultura popular, acaba sendo a palavra que todo mundo usa. Você que está vendo a gente, não tem problema algum usar labirintite. Mas qual que é o próximo passo? É você desvendar junto com o seu médico qual é o verdadeiro motivo, qual é a verdadeira doença por trás do que está sendo chamado de labirintite. Porque só sabendo a verdadeira doença que a gente vai conseguir fazer o tratamento correto. Perfeito. É mito ou verdade que... Tô sem o texto aqui. Ah lá. Mito ou verdade que pessoas com diabetes e pressão alta podem ter mais tontura? Verdadeiro, né? Verdadeiro, sim. Diabetes, não qualquer um, né? Um diabetes está bem controladinho, a pessoa, né, segue com o médico, toma remédio, isso não vai ser problema. Agora, um diabetes muito descontrolado, isso pode gerar, sim, tontura, uma tontura chamada tontura de origem clínica, que a pessoa fica com uma fraqueza no corpo inteiro, uma sensação de mal-estar, uma fadiga, como se fosse uma ressaca, né? Vamos brincar em algo que todo mundo aqui já deve ter experimentado alguma vez na vida. E a pressão, né? A pressão alta, a gente tem, né, alguns remédios que eles podem fazer com que a pressão desregule muito rápido, caia muito rápido a pressão, e com isso eu tenho uma outra tontura chamada tontura de origem cardiológica, são nomes estranhos, onde a pessoa ela tem uma sensação de quase desmaia, como se quase fosse desmaiar, mas não desmaia. Tá certo. Me dá um minutinho, doutor Saulo, a gente já retoma. Fica à vontade. Os mitos e verdades. Vamos continuar com mitos e verdades, doutor Saulo Nader, sobre tonturas, sobre vertigens e etc. Doutor Saulo, retomando, é mito ou verdade que a tontura ocorre com mais frequência
em pessoas mais velhas? Mito, né? Mito. Olha só, né? O pico de incidência, ele é na casa dos 45 aos 60 anos, né? A gente está acostumado a imaginar que quase todas as doenças elas acontecem mais no idoso, a partir de 60, 65. Aqui a gente tem uma exceção. Então, sim, né? Do 41 ao 60 é o pico maior, mas qualquer pessoa pode ter tontura, né? Desde uma criança até mesmo um bebezinho, os adultos jovens, né? Eu brinco que viver é correr o risco, basta a gente estar vivo, a gente corre a chance de ter uma crise de vertigem. E para você que está em casa, hein, não é sua culpa, tá? Então, são doenças que realmente acontecem, não é nada que você fez de errado ou deixou de fazer. Tontura acontece, infelizmente, mas a maior parte, felizmente, tem solução. É mito ou verdade que crises de ansiedade ou depressão podem piorar as tonturas? Verdadeiríssimo, né? A gente sabe que o eixo emocional é importantíssimo para a saúde como um todo. Nessas mais de 40 doenças que geram tontura não é diferente. Então, a tontura ela pode desgastar e acabar muito com o emocional. Isso a gente vê muito, né? Pessoas com depressão reativa à tontura, a labirintite delas. Pessoas com ansiedade e pânico reativa à tontura, né? Que incomoda a vida delas, que suga a qualidade de vida. E o contrário, pessoas com ansiedade, depressão, tristeza, preocupação demais, estresse demais, piora as doenças que geram tontura. Então, sim, existe um link inequívoco. Tem até uma doença que eu gosto de citar muito, que é a vertigem fóbica, outro nome dela é TPPP, de novo, nomes estranhos, que é uma doença onde tontura piora emocional, emocional piora a tontura. Nossa. E é uma doença onde a tontura ela é vaga, a pessoa tem uma sensação estranha na cabeça, difícil de definir, difícil de verbalizar, difícil de contar para o médico, e muitas vezes o diagnóstico acaba não sendo assertivo por ser uma doença realmente ainda pouco conversada. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos embora. Então vamos lá. A primeira pergunta quem mandou foi a Leila. Toda vez que levanto da cama ou do sofá eu tenho muita tontura. Isso acontece em qualquer momento. Não tenho nenhuma outra queixa ou sintoma. É normal? Perfeito, né? Isso que ela está contando, a gente chama de lipotímia ou lipotimia, que é uma sensação de quase desmaio. Basicamente é o quê? A pessoa levanta rápido, né? Depois que ela está ou sentada ou deitada por muito tempo, e por milésimos de segundo a pressão cai um pouquinho mais do que deveria. Isso vai gerar uma sensação de apagamento visual, embaçamento, palidez, a pessoa sua, ela tem que parar um pouquinho, dar ali alguns segundos, as coisas vão voltando ao normal. Então é como se fosse desmaiar, mas não desmaia. Poxa, acontece de vez em quando, é fraquinha, não me atrapalha a qualidade de vida? Legal, tá até dentro do esperado. Acontece sempre, ou tá acontecendo muito intenso, tá me atrapalhando, vale a pena buscar ajuda médica. Eu brinco que toda tontura é um sinal de alarme, é seu corpo contando para você que alguma coisa não tá legal, então logo, né, se atrapalha, tem que buscar ajuda sim, não pode deixar isso ficar mais grave. Ô, doutor Saulo, mas mesmo havendo uma queda de pressão por milésimos de segundo, a pessoa sente todos esses sintomas? É suficiente, né? E muitas vezes ela tem isso e logo na sequência aparece alguém lá com aparelhinho de pressão média, opa, tá normal, então não era pressão. Não é bem assim, né? Às vezes a queda ela é muito rápida, mas é o suficiente, né, para dar essa sensação de quase desmaio. Perfeito. Tem mais perguntas? Peço de novo um minutinho da sua paciência, a gente já retoma, pode ser? Tá joia? Então, fica à vontade, Rê. Bora lá. Vamos continuar com o Dr. Saulo Nader. Perguntas do pessoal de casa. A próxima pergunta foi enviada pela Rebeca. Tenho sentido tontura, principalmente quando levanto e abaixo a cabeça. Quando olho para as coisas, elas parecem se movimentar. Às vezes sinto enjoo. Nunca tive nada disso. Pode ser labirintite? Perfeito, né? Aqui, o que a Rebeca está contando para a gente é uma vertigem, né? Aí entra outra dúvida do pessoal. O que é a tal da vertigem? A vertigem ela é uma percepção anormal de movimento. É bem isso que ela traz, né? Parece que eu estou me movimentando quando na verdade eu não estou. Então a sensação de vertigem leva o médico a caçar o problema. Ou no labirinto, são 7 doenças que podem acontecer aqui, ou no fiozinho que sai do labirinto, que é o nervo do labirinto, tem 4 doenças que podem acontecer aqui, ou na área do cérebro que conversa com o labirinto, chamada cerebelo,
onde aqui eu tenho, né, pelo menos 2 dezenas de doenças que podem acontecer. Então, para o médico é importante saber se a sua tontura é uma vertigem, gira ou balança, um movimento anormal? É, porque a gente vai caçar mais a fundo doença nessas pecinhas que eu acabei de mostrar. Então, o que a Rebeca tem pode ser labirintite. Pode, né? Pô. Que aí entra aquele negócio. Labirintite é o termo geral. Perfeito. Que tem mais de 40 doenças por trás, né? É uma labirintite. Agora o próximo passo é desvendar qual é a verdadeira doença por trás do mistério da sua labirintite. Entendi. Mais uma, da Márcia. Tenho 40 anos e caí na escada há um mês, nada grave. Mas tenho sentido vertigem quando viro a cabeça de lado, principalmente do lado esquerdo. São crises rápidas, mas não estou conseguindo nem dirigir. Na tomografia, não acusou nada. O que pode ter acontecido? Muito boa pergunta, né? Não tem como ter certeza, Márcia, só mesmo no atendimento médico especializado, mas existe uma chance de a gente estar lidando aqui com a famosa, né, eu brinco, labirintite dos cristais soltos. O que é isso? É a maior mágica, na minha opinião, dentro da medicina. Por quê? É uma doença na qual tá aqui um labirinto transparente. Eu tenho cristalzinhos no miolo do labirinto e esses cristais, esses danados, eles escapam lá do meio. Olha. E quando eles correm nesses canaizinhos, eles arranham o labirinto e isso gera crise de vertigem. Por exemplo, quando vira de lado, quando gira na cama, deitado na cama, quando olha para cima muito rápido, pegar alguma coisa no armário, estender uma roupa no varal, lavar o cabelo no banho, etc. Por que é mágica a doença? Porque eu consigo, com manobras no próprio atendimento, olha só, e a gente já até desenvolveu técnicas para fazer isso por teleatendimento nessa era louca do Covid, eu consigo varrer o cristal de volta para o lugar, problema resolvido. Nossa. É uma doença tratável literalmente com as mãos do médico, onde a pessoa não precisa de remédio e nada. E olha só a maior curiosidade de todas, né? Essa doença que chama VPPB, é o nome dela, vertigem posicional paroxística benigna, falei que ia ser só nomes estranhos, hein? Ela é a principal causa de vertigem. Então tem um monte de gente aqui assistindo a gente que tá com diagnóstico de labirintite, tá tomando remédio, não melhora, quando na verdade é o cristal que tá solto, não é remédio coisa nenhuma. Precisa alguém identificar o cristalzinho solto e fazer as manobras para varrer de volta pro lugar. Olha só que loucura, hein? Que interessante. Mais uma, da minha xará, Regina Célia. Estou fazendo tratamento para a labirintite faz 4 meses, mas mesmo assim ainda tenho sintomas. É normal demorar tanto assim para melhorar? Não é normal, né? Aqui vai a grande boa notícia, né, da matéria. Daquelas mais de 40 doenças que geram tontura, a esmagadora maioria tem sim tratamento e normalmente a gente atinge o tratamento de uma forma muito eficaz. Vamos colocar, né? 1, 2, 3 meses no máximo é para o problema estar resolucionado. No caso lá do cristalzinho solto que eu falei, é no mesmo atendimento. Algumas outras doenças vai levar um pouquinho mais, mas 4 meses é muito. Demais. Então, principal, né, causa de não estar melhorando. O diagnóstico está errado. Poxa, né? Não está desvendada a verdadeira doença que está te gerando tontura. Segunda causa, o remédio está errado. Terceira causa, a dose do remédio está errado. E por último, as doenças intratáveis, que são, graças a Deus, exceção à regra. Até naquelas intratáveis, a gente consegue sim, Regina, dar muito alívio, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida e dar mais qualidade para a pessoa, né? Então, para a pessoa fazer as coisas dela, deixar de ser refém da tontura. Mas alguns casos, infelizmente, são intratáveis, por bem exceção à regra. Perfeito. O Dr. Saulo Nader é médico, neurologista, e ele está no Instagram como Doutor Tontura. Assim mesmo, Dr. Saulo Por Nader. extenso. É, tudo escrito, tudo junto, né? Doutor Tontura. Tontura por extenso. Doutor, Exato. muito Me procura por lá, muita dica legal. Obrigadão, carinho, viu, Rê? Foi muito legal. Conte comigo sempre. Muito obrigada pela disponibilidade e pelo bom humor. Obrigado, brigadão. Ótima tarde para todo mundo, gente. Igualmente. Até breve, doutor. Tchau, tchau. Tchau.